Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é A Contaminação, lançado em 2015. A história começa na Grã-Bretanha, onde uma mulher angustiada leva seu filho pequeno para o aeroporto, esperando sair do país o mais rápido possível. A epidemia de um novo vírus aterrorizante está afetando muitas nações no momento. Não parecia ser possível encontrar uma cura e no meio do caos, as pessoas buscam refúgio para além das fronteiras. A Grã-Bretanha impõe medidas de quarentena impedindo que os infectados viajem. A mulher pede para que permitam que seu filho saudável embarque. O marido dela era copiloto em um dos aviões de evacuação. E em meu desespero, a mulher oferece muito dinheiro tentando garantir a passagem de seu filho, mesmo sabendo que ela própria é inelegível por estar infectada. Enquanto os soldados a detêm, o menino foge em direção aos portões do aeroporto e ali ele vê o último avião de evacuação partindo, deixando-o para trás. Foi anunciado que não seriam permitidas mais evacuações. Aqueles afetados pela infecção são aconselhados a permanecer em casa e evitar sair do país. Esta doença altamente contagiosa permanece sem cura, com sintomas que incluem febre alta, escurecimento da pele, náuseas e falência de órgãos. Acontece que a doença é resistente a antibióticos, o que tornava muito difícil tratá-la. 11 pessoas estão a caminho da Groenlândia, já que tinham ouvido rumores de que seria uma zona livre de infecção e com uma possível vacina contra a doença. O voo é comandado pelo piloto Tobias e seu copiloto David, que era o pai do menino deixado para trás no aeroporto. O fato de seu filho e sua esposa não terem embarcado no avião o deixou extremamente triste e abalado. Além dos pilotos, no avião também estão os comissários de bordo Craig, Kate, Eric e o mecânico Larry. O caos crescente no solo impede o avião de pousar. Durante o voo, uma revelação angustiante emerge. Passageiros infectados clandestinamente embarcaram na aeronave. O comissário de bordo, Eric, conduz uma inspeção da tripulação e dos passageiros, colocando os indivíduos saudáveis na cabine de primeira classe. Após essa descoberta perturbadora, ele entra em contato com o piloto Tobias e descobre que o copiloto David tinha desaparecido. Eric procede com sua inspeção, descobrindo que a passageira Jess está apresentando sinais de infecção. Em um acesso violento, Eric ataca Jess e seu marido, que estava saudável e se chama James, defende a esposa. Acontece que o filho adolescente do casal também está infectado. O mecânico Larry acabou contraindo a infecção ao entrar em contato com o rapaz, mas Eric não percebeu isso acontecendo. Além de isolar os infectados na classe econômica, Eric também planeja pousar a aeronave para evitar a propagação da contaminação na Groenlândia. Larry, desesperado em deter o avanço da doença, procura por algo que possa auxiliá-lo em amputar sua mão infectada, achando que isso poderia impedir que a infecção se espalhasse para o resto do corpo. Para ajudá-lo nessa tarefa, Craig e Kate esterilizam ferramentas para amputar o membro infectado do mecânico. Na visão de Eric, era melhor remover Larry do avião para evitar mais riscos de contágio, mas Tobias se recusa a fazer isso. Kate assume a posição de David como copiloto e descobre a carteira do homem desaparecido, onde havia uma foto da esposa e do filho dele. Ao ver aquilo, ela entende a decisão drástica que o homem tomou de pular do avião. Para ele não fazia sentido ir para qualquer lugar buscar refúgio, sabendo que sua mulher e filho tinham sido deixados para trás. Pouco depois, os passageiros avistam outra aeronave no céu. Tobias estabelece contato com a piloto chamada Terry, cujo voo partiu da Austrália e tinha como destino a Groenlândia. Terry precisa pousar com urgência, mas garantir um local seguro para pousar na Europa parece algo extremamente desafiador nas atuais circunstâncias. Ela diz estar cansada por fazer um voo tão longo e revela que não há um copiloto junto dela. Tobias sugere que, dada a abundância de suprimentos e a capacidade de passageiros, Terry identifica um local seguro para pousar, permitindo que eles prossigam juntos em uma única aeronave. Terry concorda com o plano e diz que isso será como se fosse um encontro, evidentemente fazendo uma piada. Uma piada muito legal de se ouvir vindo de uma mulher australiana, diga-se de passagem. Enquanto isso, no avião de Tobias, os passageiros infectados tinham sido colocados na classe econômica e havia uma barricada colocada naquele compartimento para impedir que eles tivessem acesso a outros lugares do avião. James vai até o local onde estava a barricada e tenta falar com sua esposa através da passagem estreita. Jess implora ao marido para que ele priorize sua segurança e continue seguindo em frente.
Estava claro que a situação dela e de seu filho não eram nada animadoras, tendo em vista que ambos tinham seus rostos completamente desfigurados pela doença. Ao saber do plano de Tobias para se unir a Terry e pousar o avião, Eric não fica nada feliz. Ele considera tal estratégia perigosa e resolve sabotar este plano. Eric decide danificar algumas partes da aeronave esperando que ela caia, pois desse modo a infecção não iria se espalhar. Os efeitos disso são perceptíveis imediatamente. Ainda assim, a tripulação consegue dar um jeito de manter o avião em pleno funcionamento. Enquanto isso, Terry localizou com sucesso um aeroporto seguro e pousou suavemente. Nenhum indivíduo infectado está presente no local, o que é uma ótima notícia, pois ela precisaria aguardar a chegada de Tobias e dos outros. Essa aparente paz é interrompida pela invasão repentina de um bando de indivíduos armados e infectados dentro do avião da piloto australiana. Pessoas cujo objetivo era sequestrar o avião para viajar rumo à Groenlândia em busca de uma cura. Reagindo rapidamente, Terry saca sua arma e elimina o líder do bando antes de se refugiar na cabine. Tobias tenta tranquilizá-la, mas a mulher, com medo de ajudar a disseminar ainda mais a infecção, diz para ele não pousar. Terry se despede de Tobias antes de tirar sua própria vida. Enquanto isso, Craig descobre que Eric estava sabotando a aeronave em que estavam. Com isso, o avião oscila violentamente. Apesar dos esforços de Tobias e Kate para reiniciar os motores, reparos urgentes são necessários. Craig acaba sendo atingido na cabeça por um extintor de incêndio, deixando-o inconsciente. Ao despertar, ele estava sem memória, de modo que não tinha como contar aos outros o que Eric tinha feito. Finalmente, Tobias consegue pousar a aeronave com segurança em um aeroporto, visando fazer reparos cruciais no avião e pegar recursos. E estava claro para eles que poderia haver indivíduos infectados nas proximidades. O mecânico Larry inicia os reparos enquanto Craig e Kate vão atrás de mais combustível. Eric acredita ser melhor encontrar suprimentos e abrigo no solo e não continuar a jornada. Tobias percebe que os infectados em breve alcançarão o avião, quando vê o movimento no aeroporto através de um binóculo. Enquanto isso, Eric tenta limpar a cabine de segunda classe onde estavam os passageiros infectados. O adolescente consegue escapar enquanto Jess decide atacar Eric. Eric foge para a asa do avião e nisso Tobias pega uma arma com a intenção de neutralizar Jess. Só que James intervém e atira na mulher infectada, que era a esposa dele, é importante lembrar. E isso só torna essa atitude ainda mais extrema e difícil para James. Enquanto isso, Craig e Kate chegam a um armazém em busca de combustível, apenas para encontrar uma visão assustadora. Vários corpos de pessoas infectadas envoltas em sacos pretos dentro do armazém. Na televisão é transmitido notícias alarmantes a respeito da disseminação global do vírus, com surtos escalando em mais 27 países. O tumulto social cresce à medida que as populações lidam com a crise. Cientistas acusam as grandes empresas farmacêuticas e o uso descontrolado de antibióticos como culpados por toda essa situação. De repente, um homem armado surge perto do armazém. Ele aparenta estar saudável e do nada dispara na direção de Kate e Craig. Os dois sobreviventes são rendidos e Kate propõe ao homem que voem juntos para a Groenlândia, tentando mostrar que estão do mesmo lado. Apesar de agredir Craig e tentar assediar Kate, ela consegue afugentar o homem. Nisso, Craig, após ter levado aquela porrada, simplesmente se lembrou do que tinha visto antes. Isto é, ele se lembra de que Eric tinha sabotado o avião. Os dois decidem que precisam contar o que aconteceu para os outros o quanto antes. Ao mesmo tempo, James e Eric também tinham saído em busca de combustível. Só que no meio disso, Eric golpeia James, disposto a fazer qualquer coisa para impedir que o avião alce voo novamente. No aeroporto, um indivíduo infectado observa o avião à distância e transmite informações críticas via rádio para seus comparsas. Eles estavam planejando sequestrar o avião para juntos voarem até a Groenlândia em busca de uma cura. Craig e Kate retornam ao avião de mãos vazias e contam aos outros sobre como Eric estava sabotando os planos deles. Com isso, não demora muito para o próprio Eric aparecer no avião, inventando uma história em que dizia que indivíduos infectados atacaram James. É claro que a esta altura a galera percebe a mentira do vilão. Para quem não entendeu por que o Eric estava tomando essas atitudes que iriam prejudicá-lo e o grupo do qual ele fazia parte, o lance é o seguinte: o Eric achava que se fossem para a Groenlândia, eles iriam acabar levando a infecção para lá. Para ele era mais importante que a humanidade sobrevivesse, de modo que os seus companheiros e ele próprio se sacrificarem e não irem para aquele local seguro seria a coisa certa a se fazer.
Então, em teoria, seria uma ideia altruísta onde o sujeito estava pronto para abrir mão de sua salvação, buscando que a espécie como um todo prosperasse. Os outros achavam isso bobagem, porque na concepção deles também podiam ir para lá e se salvar. Assim, o que eles fazem é apontar uma arma para o Eric, dizendo que se ele não fosse embora, eles o matariam. Deviam ter matado o sujeito no ato, porque é óbvio que ele iria continuar tentando atrapalhá-los. Bom, os sobreviventes voltam para o avião e ficam ali, enquanto Larry fazia os reparos necessários para que eles pudessem levantar voo novamente. O problema é que, como o cara só tinha uma mão disponível, a tarefa que já era difícil torna-se ainda mais complexa. Eles não tinham conseguido o combustível que precisavam, mas ainda assim sabiam que tinham que sair dali o quanto antes. Conforme a noite cai, os indivíduos infectados se aproximam da aeronave. Tobias percebe vários infectados se aproximando do avião, além de um caminhão indo rumo a eles. Dentro do caminhão estava James. Sim, mesmo após ter sido golpeado por Eric, ele conseguiu voltar até onde os outros estavam e ele tinha o combustível que precisavam. Mas acontece que agora o James é atacado no caminhão por alguns infectados e morre. Os sobreviventes conseguem afugentar aqueles infectados e pegam o combustível para abastecer o avião. Só que eles veem Eric atirar com um sinalizador ao longe, e percebendo que aquilo iria atrair mais pessoas doentes até lá, Tobias pede a Craig para que dê um fim a Eric e impeça que ele lance mais sinalizadores. Craig concorda em fazer isso, mas pede que não partam sem ele. O piloto também diz a Kate para colocar luzes na pista, pois ele iria precisar delas para decolar logo depois. Havia outros sobreviventes a bordo da aeronave que também estavam ajudando a resolver os problemas, esperando chegar à zona segura. Um deles inclusive se chama Kevin. A esposa do Kevin estava dentro do avião, enquanto que ele próprio estava ajudando a abastecer a aeronave, quando de repente mais infectados aparecem e o atacam. Tobias é cercado, mas ele questiona o que eles iriam fazer sem piloto para os guiar até a Groenlândia. Uma briga começa e logo depois o piloto consegue recuperar o controle, e quando os infectados imploram por suas vidas, dizendo que só queriam ir até a Groenlândia para serem curados, o que Tobias faz é executá-los um por um. Craig consegue neutralizar Eric e depois começa a tirar várias coisas da pista que Eric tinha colocado para atrapalhar a decolagem. O que ele não sabia é que Tobias estava pronto para levantar voo, deixando-o para trás. Kate, que tinha voltado para o avião e gostava de Craig, aponta a arma para a cabeça do piloto e diz para ele esperar por Craig, ou ela atiraria. Tobias continua dando sequência aos preparativos para a decolagem mesmo assim, até que Kate puxa o gatilho e descobre que não havia mais munição na arma. Craig, ainda lá fora, vê apenas o avião em que deveria estar decolando rumo à suposta salvação. Desesperado, ele grita para que o esperem, mas era inútil. No entanto, Craig vê que não estava sozinho. Diferente de Tobias, Kate não iria abandoná-lo, assim a mulher saiu do avião para ficar com o homem que ama até o final. Por fim, vemos Tobias e Larry no avião. Estes eram os únicos que tinham sobrado. Só que Larry, apesar de ter tirado sua mão para evitar que o vírus se espalhasse, percebe agora que não obteve sucesso, ao que ele adquire a aparência dos infectados. Assim o filme acaba em um tom pessimista, mostrando que após todas as ações drásticas e egoístas que tomaram, os únicos dois sobreviventes estavam condenados. Bom galera, então este foi o filme, espero que tenham curtido. Se você curtiu mesmo, deixa o like, se inscreva no canal e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. E por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!